Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom pessoal, nós temos nos esforçado para fazer vídeos, produzir vídeos, produção caseira, mas acreditamos que nosso trabalho não é em vão, ele é de formiguinha e aos poucos vai convencendo as pessoas, porque o Espírito de Deus leva as palavras certas aos corações ansiosos. E esse sistema do engano, que aparece apenas na superfície, quando o cara está assistindo lá, veja só, nessa noite eu sonhei com a Enterprise, que eu estava na Enterprise, aí atracava, a Enterprise atracava em um planeta, e aí a gente saía, e tinha uma geladeira, na geladeira tinha Coca-Cola, a geladeira antes de você sair, né, aí tinha uma geladeira, você podia pegar algumas coisas, aí tinha uma bebida lá de chocolate, eu queria pegar aquilo ali e tomar, estava com sede no sonho, viu? Depois acordei e não sei o que aconteceu, mas é porque nós somos bombardeados, toda hora você abre a internet, você vê lá, espaço sideral, e aliás eu quero agradecer aqui a uma inscrita, tá? Que ela falou a respeito, que eu falei em um vídeo aí sobre espaço sideral, e eu tive ideia por causa do comentário dela. Quero ver se eu acho aqui, calma aí. Quero ver se eu acho aqui. Vamos ver. Que ela falou a respeito do espaço sideral, e aí deu a definição. Eu não achei o comentário, mas creio que foi a Silvia. Se você vir este vídeo, deixa aí o seu comentário, que eu achei bem interessante. E aí, se você puder, coloque o link. A Silvia é uma das que mais comenta aqui no canal. E ela tem uns comentários bons, tá? Então aí, obrigado aí, Silvia, tá? Eu vou ler esse comentário aqui no vídeo O Exército dos Céus. O Exército dos Céus. Ela diz assim: se o que adoram fosse a genuína ciência, não seria tão grave ao procurar conhecer a natureza, que é uma parcela da realidade criada por Deus. Talvez começassem então a perceber que o mundo é maior que essa natureza e passassem a buscar a Deus. Sim, o que eles fazem, na verdade, eles pegam um atributo que é divino, por exemplo, o atributo da eternidade. Só Deus é eterno, porque ele não tem começo nem fim. Então eles jogam esse atributo e lançam esse atributo para o universo. Atribuem esse atributo, né? Atribuem um atributo ao universo, algo que foi criado. O universo, ou seja lá, o que for a existência, ela teve origem em algum ponto. Mas a matéria, ela não se produziu a si mesma. A matéria não gerou a si mesma. Mas é isso que eles ensinam, tá? E ela diz aqui: porém, o que mais ocorre hoje é tomarem por ciência sua imagem. A carcaça da ciência é preenchida por falsidades parasitárias. A moderna fé cega na ciência, que se recusa a questioná-la. Não tem nada de adoração à ciência, apenas usurpa seu nome na construção do ídolo mascarado, feito de um corpo de teorias envenenadas, que se agiganta nutrido pelo pai da mentira. E se você for assistir ao documentário que está aí no stream da Netflix, a respeito do infinito, que é uma viagem ao infinito, é isso mesmo que eles fazem, tá? Eles chamam de ciência algo que não é científico, absolutamente não é científico. Vocês vão ver, tá? Vocês vão ver aqui. Vou aproveitar esse gancho aqui desse comentário da Silvia e vou desenvolver aqui o tema deste vídeo. Recomendo que você assista o primeiro episódio dessa série, tá? Episódio, ó, que legal. E o nome do episódio é Ao Infinito e Além. Vou deixar aí no card, tá? Vou deixar aí no card, bem aqui.
Fica bem aqui no card. E agradecemos a todos os nossos inscritos, porque este canal é feito especialmente também para todos vocês. A palavra de Deus diz em Eclesiastes 3:11 que tudo Deus fez formoso em seu tempo e pôs eternidade no coração deles, sem que o homem alcance a entender a obra que a Elohim tem feito desde o princípio até o fim. Outra versão, que é a King James, 1611, diz: tudo ele fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Vou ler o comentário de cada uma dessas Bíblias. Da King James diz assim: o fato de que Deus também pôs o mundo em seus corações, que em hebraico é Aolam, ou eternidade, desde o princípio até o fim, nos diz que, embora sejamos criaturas no tempo, não somos como os animais, que são única e exclusivamente criaturas do tempo. Deus nos fez híbridos, isto é, somos temporais, mas também temos um anelo interior pela eternidade. Nunca conseguimos estar totalmente em paz nesta vida, porque apesar de sermos mortais, ansiamos pela imortalidade. E essa Bíblia aqui, textual, ela diz: o vocábulo Aolam significa primordialmente o que está oculto para o homem, entre as brumas do passado e um futuro igualmente remotos. Isto é, a dificuldade extrema do ser humano para compreender a obra de Deus. Ainda assim, o Criador pôs no homem o conceito da eternidade, de que vive através do tempo, e por isso se sabe mortal. O estilo pertinente de Kohelet, que é o pregador, cujo interesse se move unicamente entre as coisas que sucedem debaixo do sol, que é o tema do livro de Eclesiastes, exibe o fracasso de todos os humanos, sem distinção ante a realidade da morte. Agora temos no nosso coração e sabemos que somos eternos. A consciência humana, ela é eterna, porque procede de Deus, que é eterno. Não somos apenas conexões, digamos assim, fisiológicas. Tá? Por exemplo, o nosso cérebro, ele é físico, possui conexões, gera conexões químicas, mas é capaz de gerar pensamentos abstratos. Eu posso, por exemplo, criar aqui na minha mente, agora, criando aqui na minha mente uma bola. Essa bola, ela está sendo preenchida com uma cor qualquer. Aqui eu estou criando e ela está girando. Tá? Mas essa bola, ela não é a terra giratória, que ela não existe, essa terra giratória. Na imaginação ela existe, tá? E muitas pessoas aí fazem o modelo dela. O modelo da terra giratória, que não é uma realidade. Existe na imaginação, existe em modelos concretos, existe aí na abstração que nós podemos fazer, né? Utilizando o cérebro. Vejam só, né? Alguns dizem que o homem é uma máquina, mas se eu for utilizar esse termo, não somos máquinas, tá? Mas uma máquina não opera sozinha. Ela tem todo um design e tem toda uma construção específica para um determinado objetivo. Um carro, ele vai andar sozinho? Não. Precisa de alguém para estar neste carro, para cumprir a função do carro, que é carregar pessoas de um lugar para outro. Mesmo carros ditos automáticos, não, o carro anda sozinho. Ele anda sozinho, mas ele tem a função de carregar alguma coisa. Certo? Então, o nosso corpo carrega, podemos dizer assim, o nosso espírito. Mas como somos autômatos, porque você pode decidir fazer um monte de coisa,
eu decido aqui colocar esses óculos. Eu estou utilizando o quê? O meu corpo. Mas o que está utilizando é meu cérebro? Não. Existe um eu, que sou eu, certo? É a sua alma, o seu ser, o seu sopro de Deus, que está utilizando o seu corpo. E no dia que este corpo ficar imprestável, nós não precisamos mais dele, por enquanto. Certo? Agora nós, como cristãos, como crentes na palavra de Deus, nós temos a esperança da ressurreição em um corpo de glória que não vai ser danificado mais pelo pecado, pela extinção. Tá? Mas vamos ver aqui o que esse pessoal fala a respeito, tá, do infinito. Porque eles batem muito nesse assunto do infinito. E é uma projeção, tá, que eles estão fazendo justamente aí para deixar o homem, eles querem controlar as mentes, é uma espécie de MK Ultra subliminar. Eles querem que essa religião ateísta prevaleça sobre a verdadeira fé, tá? É a fé ateísta, é uma fé. Não adianta dizer que não é. O ateu tem fé de que nada existe. Mesmo aquilo que existe, você deve duvidar daquilo que existe. Tá? Daquilo que, né, Deus é e nós existimos. Deus é em sua essência. E Ele nos criou. E nós criamos também um monte de coisa a partir daquilo que Ele criou. Tá? Essa caneca aqui, certo? Isso aqui é feito de quê? De matéria que veio da Terra. Não veio do espaço que não existe. Tá? Tudo é manufaturado. Essa estante aqui, manufatura de coisas que existem. Tá? Transformou aquilo que existe e criou isso aqui. Você sabe muito bem do que é feito isso aqui. Esse fone aqui, também, tudo matéria, né, tirada da Terra. Então o que eles falam aqui? Eles dão importância a isso. E eles querem reduzir a existência à matéria. Tá? O negócio é tão absurdo que tem uma cena de uma maçã, que aí está lá o cientista, o cara diz que é cientista. Ele está filosofando, um bando de bobagem e se diz cientista. Nada de ciência, aquilo não é ciência. Ele está lá fazendo reflexão a respeito dos dogmas da religião dele. Aquilo que ele acredita. Totalmente subjetivo. Aí eles colocam lá a maçã dentro da caixa. E aí eles acrescentam a isso aí milhões de anos. 100 bilhões de anos. É aquilo eles dizem que vai degradar. Vai degradar. Depois aqueles átomos vão fazer ressurgir um novo universo. O que tem a ver? Meu amigo, se você pegar, seja lá o que for, e colocar no ambiente, ou numa casa, seja lá onde for, aquilo vai deteriorar e vai acabar. Vai ser transformado em pó. Em pó. E daquilo não vai surgir mais nada. Isso é uma lei da termodinâmica. É a entropia, não é? Então tudo vai sendo o quê? Vai se deteriorando com o tempo. E não tem como aquilo ser renovado. Aí eles também falam, é uma espécie de escatologia, tá? Eles pregam uma escatologia dentro dessa religião ateísta. Tudo vai ser destruído, o sol vai explodir, e tudo vai se acabar, e a consciência vai sumir, tudo. Então, alguns falam esse tipo de coisa, tá? Então, eu quero passar aqui para vocês. Vamos ver aqui
quais os dogmas com relação a esse negócio de infinito, quais os dogmas que eles estão aí a passar para nós, tá? Vamos ver aqui. O cientista diz que é uma cientista, uma física teórica. Eu me pergunto para que serve um físico teórico, tá? Para fazer roteiro de ficção científica. Isso aí, sem sombra de dúvida, servem para isso, tá? E também participarem de vídeos, de filmes, de documentários, com vistas a difundir o ateísmo. Está aqui. Então o infinito existe? Ela pergunta. Em um dos sentidos da matemática. Absolutamente, sem dúvidas, pois temos um símbolo para ele. Sabemos como manipular esse símbolo. Percebeu aqui? Sabemos como manipular esse símbolo. Um dos grandes objetivos, então, com relação a esse tipo de documentário e divulgação do infinito, do símbolo infinito, é que eles conseguem manipular esse símbolo. Aí ela diz, concordamos em conclusões às quais chegamos a usá-lo. Concordamos em conclusões às quais chegamos a usá-lo. Eles manipulam e usam o símbolo do infinito. Alice Bailey, ela diz no seu livro A Exteriorização da Hierarquia, ela diz que nós vivemos em um período de transição entre o fim da Era de Peixes, com sua ênfase na autoridade e na crença, e o início da Era de Aquário, que enfatiza a compreensão individual e o conhecimento direto. Autoridade. Existe um conhecimento da autoridade. A autoridade da palavra de Deus que nós temos. Autoridade do absoluto revelado por Deus. Há coisas aqui que não podem ser mudadas. E, na verdade, isso aqui é um engano. Diz que haverá uma compreensão individual e conhecimento direto das coisas. Mas o que eles pregam é uma nova autoridade. O que nós temos visto, o que você vê quando assiste esse tipo de documentário, é que os cientistas, que não são cientistas, filósofos, têm sido transformados em sacerdotes. Os caras foram travestidos de sacerdotes de uma nova religião. E aí eles dizem que não existe, então, não existe essa autoridade, mas os cientistas, a pessoa, você chega para ela e fala assim, olha, se você observar tudo que você tem visto, se você observar o seu ambiente, o ambiente que você vive, e isso é conhecimento direto, você vai ver que não está numa bola giratória. Mas aí ele diz, não, mas o cientista disse que a gente gira. O cientista disse que existe a gravidade, que é possível um corpo ser lançado, se você fizer impulsioná-lo com uma força, com uma determinada força, uma força previamente estabelecida, por cálculos matemáticos, você vai poder fazer com que esse corpo se desprenda da influência gravitacional de outro corpo e vai utilizar essa mesma gravidade que existe em outros corpos para alcançar um outro determinado corpo. Porque quando você chega perto do outro corpo, esse corpo puxa você. Você entra no campo gravitacional desse outro corpo. Certo? Então, uma coisa de maluco, que não tem nada a ver com ciência. Isso definitivamente é uma crença. Então ela continua, ela diz assim, a atividade destas forças características dos dois signos produz uma atividade correspondente nos átomos do corpo humano.
Vai vendo. Estamos nas vésperas de novos conhecimentos e os átomos do corpo estão sendo sintonizados para recebê-los. Os átomos, predominantemente piscianos, estão começando a reduzir a atividade e a ser retirados ocultamente ou abstraídos, como se costuma dizer, enquanto que os que correspondem às tendências da nova era, por sua vez, estão sendo estimulados e têm sua atividade vibratória aumentada. Né? O sujeito. Caramba, o negócio é sério mesmo, viu? É impressionante, tá? Aí ela vai falando um monte de coisa que não tem nada a ver, tá? Mas é justamente isso aqui que é a manipulação, tá? Eles utilizam. Você pode ver um monte de coisa escrita aqui, tá? Que não tem nada a ver com a realidade, mas que existe essa manipulação simbólica. Ela tem como objetivo a criação de alguma coisa na psique humana, tá? E isso está de acordo com o plano que foi revelado aí por Alice Bailey em seu livro, que estamos aqui comentando, A Externalização da Hierarquia. E essa hierarquia, tá, pessoal, diz respeito aí aos anjos caídos. Pois existe uma restrição na extensão de influência que eles possuem. Portanto, eles precisam da consciente cooperação de seus agentes humanos com vistas a alcançar seus objetivos mundanos. E aí eu digitei aqui, controle mental Ouroboros. E você vai encontrar o quê? O símbolo do infinito. Tá aqui, ó. Imagens para controle mental Ouroboros. Aí. Isto é controle mental. Tá? Aqui a serpente mordendo o próprio rabo. É o controle mental que eles estão querendo alcançar pela manipulação do símbolo do infinito. Essa é a conclusão que a gente chega, tá? A simbologia do Ouroboros. Tá aí, eles vão manipulando o símbolo e chegam onde eles querem. Nós vimos aí da missão Artemis. Tá aqui o símbolo Ouroboros, porque eles precisam controlar a mente das pessoas para que elas creiam nessa bobagem de viagem espacial, tá? É um controle mental. Controle mental. The Minds of Men, Official Documentary by The Minds of Men, a mente dos homens. Tá aqui, ó. Se ouvir vozes, não se assuste, você não ficou doido, o mundo é que ficou. Parte do sinistro projeto Blue Beam, tecnologia de som por micro-onda, audível ou não, ou seja, só captada por um microfone pelo seu inconsciente. Eu já pensei em uma coisa, sabe, pessoal? Que as pessoas... Aqui tem uma antena digital aqui em Brasília, gigante. Você olha e vê essa antena de qualquer lugar que você está. Esses dias eu estava passando, aí tem uma hora que o sol bate em duas cúpulas que existem nessa antena digital, tá? Vou ver aqui se eu acho. Antena digital em Brasília. Tá aqui, antena digital aqui, ó. Então existem essas duas cúpulas aqui. Você
um determinado momento que você está, o Sol bate nessas duas cúpulas e forma aí aquele olho que tudo vê, tá? Eu tentei bater a foto, mas não deu. Na hora passou um carro. É sempre assim. Tá aqui, eu acho aqui mais ou menos aqui, ó. Dá para perceber aqui, ó. Diz aqui que é a flor do cerrado. Eu tenho outra opinião sobre isso, tá? Certo? Isso aqui Niemeyer, ele era um Illuminati, isso aí sem dúvida, tá? Isso aqui tem com certeza, um motivo fálico, tá? E aqui, ó, o Sol bate e fica parecendo aquele olho de Horus aqui, ó, justamente. Tudo isso aqui a gente não sabe, mas ondas ou sinais digitais podem ser lançados e eles vão, né, replicar, serão aí projetados até o domo e eles refletem. E aí vai para todo lugar, tá? E sabe-se lá o que eles estão manipulando com isso aqui, que é a mente das pessoas, para aceitarem todo tipo de loucura. E talvez isso aqui não atinja as pessoas que estão aí com o Espírito de Deus, tá? Não atinjam diretamente, correto? Então aqui, ó, essa é a torre digital. A gente vê esse negócio de todo lugar que você tiver aqui em Brasília, tá? Qualquer lugar você vai ver isso aqui. Essas duas cúpulas, tá? Eles não fazem nada de graça, tá, pessoal? Controle mental. Isso aqui tem a ver, então, com controle mental. O culto da serpente. O culto da serpente tem como símbolo Ouroboros, uma serpente dourada que tudo que existe é mental. E fazemos parte de um desejo do capricho dos deuses. Aí, tá aí, ó. Tá? Então esse documentário A Viagem ao Infinito tem como objetivo replicar essa crença e replicar esse símbolo a respeito do controle mental. Fica a dica.